Boa noite, igreja. Boa noite a você que está nos assistindo nesse sábado à noite. Quero dizer que mais uma vez você é muito bem-vindo a essa transmissão. Tenho certeza que Deus tem muito para falar conosco nesses momentos que seguirão. Amém? Feche seus olhos para a gente fazer uma oração e começar essa nossa palavra. Feche seus olhos comigo nesse momento. Vamos falar com Deus. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus. Agradecemos pelo Teu amor que é real na nossa vida, pela Tua misericórdia que está sobre nós. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem feito muito por nós, muito mais do que nós podemos ver ou imaginar, Deus. Que o Senhor nessa noite possa falar conosco, que nosso coração se abra ao que Teu Espírito Santo tem para nós. Faça a Tua vontade e a Tua obra em cada coração, em cada pessoa que está assistindo essa transmissão, Deus. Inclusive na minha vida, Deus. Faça a Tua vontade em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Para a gente começar então essa transmissão, gostaria de passar alguns dados para vocês, certo? Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Primeiro caso, dia 17 de novembro de 2019. Hoje, no dia de hoje, 16 de maio de 2020, temos exatamente, de acordo com informações oficiais, 4,56 milhões de infectados, 308 mil mortes. Com esses dados que nos preocupam, que nos alarmam, eu pergunto para vocês, ou de repente você até já se perguntou, onde está Deus nesse momento? Por que Deus permitiu ou permite que isso continue acontecendo? Por que Deus não fez nada a respeito? Eu acredito que talvez você que seja cristão não se questione dessa forma, mas muitas pessoas que ainda não têm a mesma fé que nós, que não são cristãs, elas com certeza se questionam quando pensam sobre Deus e sobre o que está acontecendo no mundo nesses últimos tempos. Eu confesso para vocês que eu vi, na verdade, nessa semana que se passou, algumas lives e algumas notícias e alguns posts de pessoas que têm a nossa fé amenizando a situação, falando que pessoas queriam um tempo com seus filhos, com a sua família, queriam um tempo para ler a Bíblia, para ler livros e tal, e esse momento tem sido esse tempo. E de certa forma, essas pessoas falavam que Deus fez com que esse tempo acontecesse, que Deus nos deu esse tempo para passarmos com a nossa família, para fazermos coisas que antes a gente não tinha tempo de fazer. E essa é uma visão otimista, e a verdade é que, de fato, esse tempo tem servido muito para a gente, e a gente tem aprendido muito. E esse discurso não está totalmente errado. Mas uma coisa, nessa última semana, começou a me incomodar sobre esse discurso. Que muitas vezes, quando nós temos uma visão otimista disso que está acontecendo nesse momento, de certa forma, nós esquecemos das pessoas que estão sofrendo por essa situação. Das pessoas que morreram, 308 mil no mundo, de acordo com informações oficiais, das pessoas que estão sem condições financeiras para se manter, das pessoas que têm entes queridos doentes a ponto de morrer, das pessoas que tiveram entes queridos que morreram por causa dessa doença. E quando nós falamos falamos sobre uma visão otimista sobre tudo isso, e falamos que Deus tem preparado esse tempo, etc. e tal, como as pessoas vêm falando, e eu repito, isso não está errado. Mas quando nós falamos isso, nessa última semana me deu um sentimento de que é como se a gente estivesse esquecendo das pessoas que estão sofrendo com tudo isso. E quando nós falamos que Deus preparou esse tempo, que isso parece até que as pessoas falam que isso é obra de Deus, é como se Deus tivesse planejado tudo isso para poder dar tempo para algumas pessoas, mas de outro lado tem pessoas que estão morrendo. Então, de certa forma, parece que não fecha muito a conta, sabe?
para que a gente possa entender qual é a relação de Deus com tudo isso que tem acontecido, é necessário que a gente entenda qual é a vontade de Deus, é necessário que a gente entenda qual é a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Eu acredito que Deus, Ele não planejou esse tempo, Ele não planejou isso tudo que tem acontecido da maneira que nós às vezes acreditamos, como se Deus fez isso aqui para que eu tivesse mais tempo com a minha família, para que eu tivesse mais tempo para ler a Bíblia. Tá, e as pessoas que estão morrendo? Eu te pergunto, desses 308 mil, quantos eram cristãos e quantos não eram? Quantos não vão para o céu, não têm a salvação? Será que Deus de fato planejou isso dessa maneira? A verdade é que muitas vezes nós, na tentativa de nos consolar, nós colocamos algumas coisas na conta de Deus que diretamente não foi Deus. É verdade que Deus, Ele tem um controle sobre tudo, mas muitas coisas Deus permite, e eu vou tentar explicar para vocês, entender com vocês como funciona essa permissão. Porque quando nós falamos que Deus permitiu isso tudo e permite que isso continue acontecendo, essas mortes, enfim, todo esse tempo que a gente tem passado, quando nós falamos que Ele permite isso, por mais que a gente não fale que Deus planejou isso, mas se Ele permitiu que isso acontecesse, parece que Deus, de certa forma, tem feito algo que não é tão bom. Porque pessoas que não são salvas morrerem não é algo bom. Mas a verdade é que a permissão de Deus para que nós possamos fazer as nossas escolhas tem muito a ver com o amor que Ele sente por nós e a liberdade que Ele nos dá. Quando eu falo de permissão de Deus e liberdade, e a liberdade que Deus nos dá para escolher, eu geralmente, aqui na igreja, né, quando eu falo sobre isso, eu geralmente dou um exemplo, que é o seguinte exemplo. Eu sou casado. A minha esposa é a Natália, para quem não conhece, a Nath, né, para os mais chegados. Digamos que eu tivesse obrigado a Nath a casar comigo. Digamos que eu, acorrentei ela e obriguei ela a casar comigo. Como que eu vou ter a certeza que existe amor da parte dela para mim, para comigo? Se eu obriguei ela a casar comigo, como é que eu posso dizer que esse casamento foi por amor? Eu não dei a liberdade dela escolher. Tá, isso não aconteceu, tá, gente? Eu não acorrentei a Nath para casar comigo. Ela casou porque ela quis. Mas exatamente por isso, porque ela fez por livre e espontânea vontade, porque ela teve a liberdade de escolher, eu sei que ela me ama. Se eu tivesse obrigado ela a casar comigo, talvez até ela me amasse, sei lá, talvez ela mesmo eu fazendo mal para ela e obrigando ela, talvez ela me amasse, mas eu não teria como saber se esse amor é verdadeiro. Mesmo que ela estivesse falando, casando acorrentada e falando que me ama, eu não ia ter certeza, não ia saber se ela estava falando que me amava porque estava acorrentada e porque estava com medo, ou porque se ela de fato me amava, ou porque se ela de fato me ama. E quando Deus ele escolhe nos amar, Ele nos dá essa liberdade, para que nós possamos escolher entre seguir o que é bom e o caminho dele e seguir o pecado, o caminho que leva para longe dele. Quando nós falamos de permissão de Deus, nós falamos de uma liberdade que Ele nos dá para fazer coisas que não são tão boas e às vezes são muito ruins. Esses 308 mil mortos, Deus planejou isso? Talvez se muitas pessoas se conscientizassem e usassem máscara, lavassem a sua mão, passassem álcool em gel, talvez fossem menos mortes. O que eu quero dizer com isso? A liberdade que Deus nos dá. Através dessa liberdade, Ele permite que as coisas aconteçam. E Ele não é diretamente culpado e nem planejou isso. O que eu quero dizer com isso?
que às vezes a gente tem um discurso de que Deus planejou esse tempo, que agora Ele fez isso para o nosso bem, só que a verdade é que muitas vezes Deus sim faz algo bom, mesmo dentro da consequência daquilo que nós fazemos, mas não dá para a gente dizer que Deus ele fez e planejou tudo exatamente como está acontecendo. Porque muito é escolha nossa, e a nossa vida é muito parecida com isso. Mas mesmo a gente entendendo que Deus, muita coisa é vontade dele sim, e apesar dele ser soberano sobre tudo, muita coisa é permissão dele. A gente pode pensar assim, bom, mas esses 308 mil mortos, ok, foi um pouco culpa nossa, Deus permitiu, mas a culpa é nossa. Mas se Deus permitiu, Ele podia intervir nisso. E por que Ele não fez? Se Ele não fez, então talvez Deus não seja tão bom assim. A gente pode pensar dessa maneira, mas aí a gente precisa entender uma coisa muito importante, que na nossa caminhada como cristão é importante a gente entender, e eu vejo que às vezes a gente fica meio perdido nesse conceito. E essa pergunta que nós precisamos saber a resposta é a seguinte: quem é Deus? Quem é Deus? Não é quem é Deus para você ou quem é Deus para mim, é quem é Deus. E a partir desse questionamento eu gostaria de ler com vocês lá em Lucas 23, do 32 ao 43, tá? Se você quiser abrir comigo aí, a minha versão é NTLH, que eu vou ler aqui, tá? Lucas 23, 32 ao 43. Se a tua versão aí estiver diferente, pode só acompanhar com a gente a leitura, tá? Lucas 23, 32 ao 43, diz assim: Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Essa história é bem conhecida e é uma história que tem uma grande importância para a gente como cristãos. Porque, em primeiro lugar, nós muitas vezes acreditamos que nós temos que fazer coisas para que Deus nos aceite, para que sejamos salvos. Só que a verdade é que nós precisamos apenas acreditar. A gente vê que aqui Jesus ele está sendo crucificado nesse momento e de cada um dos seus lados existe um criminoso, ou seja, um criminoso de cada lado, 2 criminosos. E um deles, de acordo com as palavras de Jesus, é salvo naquele momento. Ele não deu o dízimo, ele não orava todos os dias, ele tinha uma vida, nem era uma vida neutra, era uma vida de crime, era uma pessoa má, mas naquele momento, por um argumento, por um motivo, ele foi salvo. E o motivo foi o seguinte: a diferença desse homem, desse criminoso que foi salvo, em relação à fala dos líderes, aqui a gente tem no 35, os líderes
falando e zombando de Jesus, no 36, no versículo 36, soldados zombando, no versículo 39, um dos criminosos zombando, insultando Jesus, e o segundo criminoso, o último criminoso que falou, ele foi salvo, porque ele reconheceu quem era Jesus. O que as outras pessoas naquele momento, naquele lugar, não fizeram. A gente vê que no 35, os líderes judeus zombavam e falavam assim, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados zombavam, se você é rei dos judeus, salve a você mesmo. E o criminoso, você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. A verdade é que os líderes, os soldados e aquele criminoso, e um dos criminosos, eles duvidavam de quem Jesus era. Eles duvidavam que ele era o Filho de Deus. Eles duvidavam da inocência de Jesus. Os líderes achavam que, de fato, ele merecia estar ali para morrer naquela cruz. Eles não reconheciam quem era Jesus. Diferentemente do segundo criminoso, que diz o seguinte, no versículo 40, diz assim, porém o outro o repreendeu, o outro criminoso repreendeu o primeiro, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. A primeira coisa que nós vemos que esse criminoso, o que foi salvo, ele reconhece, é que Jesus, naquele momento, pendurado naquela cruz, ele era inocente, ele não tinha pecados, ele não era mau, ele não tinha maldade nele. Aqui diz no final do 41, mas ele não fez nada de mal. A primeira coisa que aquele criminoso ele reconhece, naquele momento, é a santidade de Jesus, é a santidade do Filho de Deus, é o quanto Deus é santo e o quanto não existe erros em Deus. E aqui a gente já pode pensar sobre aquele nosso questionamento lá no início da palavra, que é por que Deus permite que tudo isso aconteça? Por que Deus permite as pessoas sofrendo nesses últimos tempos e morrendo? Será que Deus ele não é tão bom assim? Será que Deus é mau? A verdade é que Deus ele é puramente amor e bondade. A maldade não vem dele, tanto que o pecado é o que nos afasta dele. Quando nós abrimos mão de vivermos uma vida de pecado e decidimos viver uma vida baseada no exemplo de Cristo, nós nos achegamos a Deus. Continuamos pecando sim, mas o sangue de Jesus nos justifica. A primeira coisa que aquele criminoso ele reconhece é que Deus ele não é mau. Jesus ele não era ruim, ele não tinha cometido nenhum erro, assim como Deus não comete nenhum erro. No versículo 42, nós vemos esse mesmo criminoso que foi salvo dizendo assim, então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. A segunda coisa que nós vemos que esse criminoso ele reconhece é o senhorio de Jesus. Ele chama Jesus de Senhor, quando o Senhor vier como rei. E nós sabemos que Jesus ele não tinha uma idade elevada. Na verdade, ele era até considerado novo para aquela época. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, que Deus, ele é digno de ser servido, de ser adorado. Isso, na verdade, parece uma coisa simples para quem é cristão, só que a verdade é que o quanto nós temos servido a Deus, essa pergunta, a verdade é que a resposta para essa pergunta às vezes não fecha com o que a gente acredita ou diz que acredita. A minha vida, ela tem servido a Deus, ou tem servido a mim, ou tem servido a outras causas, ou tem servido a uma causa social e política apenas, ou tem servido a uma causa familiar e sentimental. A segunda coisa que nós vemos esse criminoso, naquele momento ele era um criminoso, reconhecendo é o senhorio de Jesus. Que nós possamos reconhecer também esse senhorio. E depois ele fala, quando o Senhor vier como rei,
E nesse momento ele reconhece também o reinado de Jesus. Reconhece Jesus como rei, ou seja, aquele que está sobre todos, aquele que reina, aquele que toma as decisões. Quem tem tomado as decisões sobre a nossa história e a nossa vida? Eu tenho consultado a quem para fazer as minhas escolhas? A quem eu respondo com as minhas decisões? Com quem eu me preocupo quando eu faço alguma escolha ou decisão na minha vida? Esse homem, esse segundo criminoso que foi salvo, de acordo com Jesus, primeiro ele reconhece a santidade de Jesus, que Deus e Jesus, o Filho de Deus, ele não tem pecados e não existe maldade nele. Depois ele reconhece que ele é digno de ser servido. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E depois ele reconhece que Jesus é rei, que ele está sobre todos. Reconhece o reinado de Jesus. Aqui nós vemos que esse criminoso, diferente das outras pessoas que estavam ali, ele alcança a salvação e a remissão naquele exato momento, porque ele reconhece quem Deus é. Deus é santo. Deus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Rei. O reino de Deus está sobre a nossa vida. Nós estamos dentro desse reinado, nós reconhecemos esse reinado. É exatamente isso que esse criminoso ele reconhece. E por isso ele é salvo. Só que tem um detalhe nisso tudo, que é o que faz toda a diferença. Que muitas vezes nós falamos, não, eu sei que Deus é santo e cantamos que Ele é santo e chamamos Ele de Senhor e chamamos Jesus de Rei e nós falamos e falamos, mas nós, com a nossa vida, não reconhecemos tudo isso muitas vezes. E existe um detalhe que é importante para que nós venhamos a reconhecer quem Deus é de fato. E isso importa muito. O detalhe é o seguinte, quando nós lemos os insultos que as pessoas fizeram a Jesus, primeiro nós vemos que os líderes judeus, lá no versículo 35, líderes judeus zombavam, dizendo que a si mesmo, que salve a si mesmo se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os líderes judeus ficam questionando Jesus para que ele salve a si mesmo. Os soldados falam no 36, zombando, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. E o primeiro criminoso que não foi salvo, teoricamente, diz assim, você não é o Messias, então salve a você mesmo. Só que ele não fala só salve a você mesmo, ele fala assim, olha, salve a você mesmo e a nós também. Você entende a diferença entre os insultos? A verdade é que quando fala dos líderes judeus, fala que os líderes zombavam e que soldados zombavam, mas quando fala daquele criminoso, fala que ele insultava Jesus. E na tradução, na linguagem original, existe essa diferença entre as palavras que denominam a ação dos líderes dos soldados e daquele criminoso em relação a Jesus. De fato, quando o criminoso ele fala, ele insulta Jesus. A palavra que é usada no original quer dizer blasfêmia. E quando fala dos judeus e dos soldados, a palavra quer dizer zombar mesmo. Ou seja, o que esse criminoso falou foi um pouco além. Ele insultava Jesus. Por quê? Primeiro porque era um criminoso. Jesus ele estava ali no meio dos criminosos, mas ele era inocente. E quando um insulto vem dos líderes, que eram pessoas que eram vistas como pessoas boas e pessoas acima da média, digamos assim, e os soldados também tinham cargos elevados, então essas pessoas, elas eram pessoas boas, entre aspas. Só que quando veio daquele criminoso, ele era um malfeitor, ele era uma pessoa que estava à margem da sociedade porque tinha feito coisas ruins, e até mesmo aquela pessoa, aquele criminoso, ele insultava Jesus, ou seja, era como se alguém que fosse culpado quisesse, além de ser culpado, estar no lugar que devia, insultar a Jesus. E esse criminoso merecia o lugar onde ele estava, porque ele estava pagando pelos crimes dele. Só que tem um detalhe que fica um pouco ainda mais profundo,
quando o criminoso, fica mais profundo o insulto, digamos assim, o criminoso diz, no final do versículo 39, ele fala para Jesus salvar a si mesmo e salvar a eles também. Sabe o que isso quer dizer? É mais ou menos como se ele quisesse, como se ele colocasse a culpa em Jesus dele estar morrendo naquela cruz. Ele está falando assim, bom, se tu é o Filho de Deus, tu pode te salvar e tu pode salvar a gente também. Ou seja, se isso não acontecesse, a gente morrer aqui, a culpa é tua. Porque tu, falando que é Filho de Deus, poderia fazer isso. Você entende como é bem próximo do que a gente às vezes entende do que acontece em relação do que acontece e o que Deus faz em relação ao que acontece? Bom, se as pessoas estão morrendo por aí e Deus permite, então de repente Deus não seja tão bom assim. Ok, não é exatamente o plano de Deus, mas Ele permitiu, então Deus tem culpa nisso também. Só que quem somos nós para fazer essa acusação? Ou quem somos nós? Só essa pergunta, quem somos nós? Às vezes nós reconhecemos, e aí que está o detalhe de tudo, o detalhe que traz à luz todo o entendimento sobre essa passagem. Às vezes nós reconhecemos quem Jesus é e quem Deus é, mas nós não reconhecemos quem nós somos. E para que nós possamos crer de fato em Deus, em Jesus, é necessário que nós entendamos quem nós somos, em qual lugar nós estamos. Aquele primeiro criminoso que não foi salvo, ele fala como se ele merecesse ser livre daquela culpa, daquela cruz, daquela penitência. Ele fala assim, bom, então salva a gente também. Nota que os líderes e os soldados, eles falam assim, não, então te salva, eu quero ver. Só que o criminoso, ele fala assim, não, então te salva e salva a gente também. Não era justo, mesmo que Jesus pudesse, de acordo com aquela lei, com a lei dos homens, não era justo que ele fosse salvo, não aquele criminoso, nem o outro que foi salvo também. Só que tem um detalhe, o segundo criminoso, além de reconhecer quem Jesus era, ele reconheceu quem ele era diante de Jesus. A palavra diz que o segundo criminoso diz assim, 49. Porém o outro o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Aquele criminoso, ele reconhece que aquela culpa, aquela penitência que eles estão sofrendo, eles merecem, porque eles fizeram coisas ruins e eram criminosos de fato. E depois ele reconhece que Jesus não era criminoso e não era culpado, mas para que ele reconhecesse de fato que Jesus era quem ele era, o Filho de Deus, primeiro foi necessário que ele entendesse, que ele reconhecesse quem ele era e reconhecesse a culpa que tinha sobre ele. E a partir de reconhecer quem ele era e a culpa que ele tinha, os seus pecados, a partir daí ele consegue enxergar e reconhecer quem Jesus era de fato. Aí você pergunta, me diz, não, mas eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que de fato tenho feito muitas coisas erradas, eu reconheço que eu não mereço, só que será que nós reconhecemos mesmo? O quão difícil é você reconhecer, de repente, para as pessoas que convivem contigo os teus erros. O quão difícil é eu pedir perdão pelas coisas que eu faço de errado em relação a algumas pessoas. Se eu tenho dificuldade de reconhecer para as pessoas que me amam, estão à minha volta, quem eu sou e as minhas falhas, será que de fato eu tenho facilidade de reconhecer o quão pecador eu sou diante de Jesus, diante de Deus? Eu e a Nath, né, a minha esposa, a gente está casado há 1 ano e alguns meses. E assim como todo casal, a gente tem as nossas desavenças, né? E isso é normal. E geralmente quando algum falha com o outro também falha. Digamos que quando um fala uma coisa que não devia, o outro vai lá e retruca de uma maneira que também não devia, né?
E sempre quando a gente vai pedir perdão, por exemplo, sei lá, eu vou pedir perdão para a Nath, sempre quando eu peço perdão, eu sei que eu errei mais, que eu fui mais além do que eu deveria e ela só respondeu ao que eu fiz, eu vou lá e peço perdão e peço desculpa para ela. E sempre ela também pede desculpa, mesmo que ela não tenha feito muita coisa. E quando ela vem e pede desculpa para mim, e eu sei que eu não fiz tanto quanto ela, não errei tanto quanto ela, eu também peço desculpa, porque querendo ou não, a gente sabe que por mais que o outro tenha começado de repente, né, eu também tenho culpa, porque eu retruquei, eu respondi. Quando tem uma briga, geralmente os dois passaram um pouco do limite, né? Quando um não quer, dois não brigam, é o que diz o ditado, né? E nesse momento é muito fácil reconhecer a culpa. É difícil para aquele primeiro que vai pedir perdão dar o primeiro passo, né? Ir lá e pedir. Mas depois que um pede, fica mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos culpa em tudo que acontece. De repente você vai pensar assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu faço tudo, tento fazer tudo direito. Mas a verdade é que se nós pegarmos todos os seres humanos, toda a nossa raça, todas as pessoas do mundo, será que existem mais pessoas fazendo coisas boas ou coisas más? Será que existem mais pessoas que reconhecem os seus erros ou que não reconhecem? E se nós não reconhecemos o nosso erro, e para nós é uma dificuldade, o quanto é difícil reconhecermos quem somos diante de Deus. E se nós não reconhecemos quem nós somos, como vamos reconhecer quem Deus é? Se nós não reconhecemos quem nós somos, nós não reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus. E às vezes as nossas atitudes mostram que nós não reconhecemos quem nós somos. Porque muitas vezes quando nós vamos tomar uma decisão, fazer uma escolha na nossa vida, a gente escolhe conforme a gente acha. A gente não ora, a gente não se preocupa com o que Deus pensa. E isso tudo denota que nós não sabemos quem nós somos. Porque se nós reconhecemos que nós somos falhos, a primeira coisa que nós nos preocuparíamos é o que Deus pensa sobre as minhas atitudes e as minhas escolhas. Porque eu sozinho escolhendo não vai ser bom, porque eu não sou bom. Mas Deus, Ele é bom. Para que a gente reconheça quem Deus é necessário que nós venhamos a reconhecer quem nós somos. Esse é o primeiro passo. Por mais que nós venhamos a falar que Deus é santo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Rei, se nós não reconhecemos que nós somos pecadores e que nós falhamos, esse pensamento e essas palavras não passam de um pensamento e de palavras, mas não se tornam verdade na nossa vida e na nossa história. Lá no início da palavra, dessa pregação, eu passei alguns dados para vocês, né? Que é o seguinte, vou até recapitular. Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Primeiro caso, 17 de novembro de 2019. No dia de hoje, dia 16 de maio de 2020, aproximadamente 6 meses depois, o número de infectados é 4,56 milhões e o número de mortes é 308 mil mortos. São muitas mortes. Mas eu quero passar outros dados para a gente comparar. Relatório da ONU de 2017 nos mostra um problema de certa forma maior do que esse vírus que está por aí hoje. E esse problema, no ano de 2017, deixou 463.821 mortos. Mais de 100 mil mortes, a mais do que as mortes hoje do coronavírus. Sabe qual é esse problema que causou 463.821 mortes no ano de 2017, segundo o relatório da ONU? O nome desse problema é ser humano. Esse número, 463.821 mortos, são mortos por homicídio no ano de 2017. Mas aí você fala assim, mas foram 6 meses e esse vírus matou 308 mil. E em um ano
foram 463 mil homicídios. Então, se a gente dobrar já que são 6 meses de vírus, se a gente dobrar, vai ficar 600 mil. Então, esse vírus matou mais do que os homicídios. Ok, mas segundo o relatório da ONU de 2017, além dos 463 mil homicídios, existiram mais 89 mil mortes por conflitos armados e mais 26 mil mortos por terrorismo. Ou seja, quase 600 mil mortos no ano de 2017 pela mão do homem, pela mão do ser humano. Fora isso, ainda tem suicídios, overdose, mortes indiretas por uso de entorpecente, por exemplo, alguém que bebe e dirige e mata pessoas em acidentes. Aí você pensa assim, mas não é tão longe, é meio parecido com o número do Covid-19, do coronavírus. Só que esse número de homicídios, esse número de pessoas que são mortas pela mão do próprio ser humano, ele é no ano de 2017. Isso vem acontecendo e esse número vem crescendo. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não está com um problema agora. Não é Deus que está permitindo que isso aconteça porque Ele tem Ele quer nos dar tempo para que a gente passe com a nossa família e tal. Deus sim, Ele faz a obra dEle dentro das coisas que acontecem. Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que a verdade é que a maldade do homem vem matando muito mais do que a gente imagina. A maldade que está em nós vem matando pessoas inocentes e pessoas que não são salvas, pessoas que vão para o inferno. Porque nós não reconhecemos os nossos pecados e as nossas falhas. Aí você pensa assim, não, mas eu não sou um homicida, eu não matei ninguém, não penso em matar ninguém, ok, mas e as pessoas que convivem com nós, como que é a nossa atitude com elas? Será que eu não venho matando aos poucos as pessoas com os meus insultos e o que eu falo e as minhas atitudes? Quando a gente briga com alguém, é muito fácil a gente falar além do que a gente queria, né? A gente ofende mais do que a gente queria de fato. E essas ofensas, essas brigas, por exemplo, dentro de um casamento, vem matando essa relação, acabando com essa relação. Filhos e pais também que só discutem e brigam. E de certa forma, isso vai matando essa relação que existe entre aquele pai e aquele filho, aquela mãe, aquela filha e aquele filho. O nosso pecado, ele nos mata. E ele não mata só a gente, mas ele mata tudo que tem na nossa volta. A lei do homem, ela é uma lei que traz a morte. Mas a lei de Deus, ela é uma lei que traz a vida. Nós somos cristãos. E quando nós morremos, nós sabemos que existe uma vida eterna esperando por nós. Mas existem pessoas que não têm a mesma fé que nós. E elas não têm a mesma esperança do que nós. E quando nós não reconhecemos quem nós somos e não nos rendemos a Deus, essas pessoas que precisam ser alcançadas por essa verdade não são alcançadas. A gente vê que nesse momento em que Jesus ele está na cruz, muitas pessoas zombavam e criticavam a Jesus. E talvez a maior parte delas ou todas não alcançaram a salvação. Mas aquele criminoso, ele não era nem líder, não era nem soldado, ele não tinha nenhum cargo, não era nada, não era ninguém. Ele era um criminoso. Por reconhecer quem ele era e por reconhecer assim quem Jesus era, ele encontrou uma esperança para ele. A culpa dele estar naquela cruz, assim como aquele primeiro criminoso que falou assim, se tu pode, então se tu é filho de Deus, salva-te e a nós mesmos, colocando meio que a culpa em cima de Jesus, dele não poder sair daquela situação. Essa culpa que aquele primeiro criminoso queria tirar de cima de si, essa culpa, aquele segundo criminoso reconheceu. E a partir dele ter reconhecido quem ele era, e essa culpa que de fato ele tinha,
Ele reconheceu quem Jesus era e ele encontrou a vida de fato. Que nós possamos entender nesse tempo que nós estamos passando que nós não precisamos encontrar os culpados nesse momento. Até porque o culpado de boa parte das coisas ruins ou de todas somos nós mesmos. Eu não digo eu e você apenas, mas o ser humano. Nós não precisamos encontrar culpados, mas sim reconhecer quem nós somos. Somos pecadores, aqueles que precisam de Deus, que sem Ele o único destino é a morte. E a partir daí, reconhecer que se nós somos pecadores e nosso destino é a morte, nós precisamos daquele que é o único que pode trazer vida, vida eterna, esperança de vida. E esse é Deus. Que nós possamos entender que nós não merecemos muito do que Deus tem feito por nós. E tudo do que tem acontecido com a gente merece. Mas Deus, Ele nos justifica. Ele nos dá muito mais do que nós podemos imaginar. Essa semana eu falei com um irmão da igreja e eu perguntei para ele: e aí, irmão? O nome dele eu falei, né? Como estão as coisas? Eu falei assim, né? E ele falou assim: melhor do que eu mereço. E eu já tinha escutado esse cumprimento, né? Melhor que eu mereço, as coisas estão melhor do que eu mereço. E essa é a verdade. A gente muitas vezes reclama, mas a gente, boa parte das vezes, tem muito mais do que a gente merece. E isso devido ao amor de Deus. Que nós possamos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Amém? Vou fazer uma oração para a gente encerrar essa palavra. Então, gente, feche os teus olhos comigo aí. Vamos falar com Deus. Deus Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo. Que nós possamos reconhecer quem nós somos, Deus. Que nós possamos, de fato, nos prostrar diante de Ti, Deus. Com os nossos pecados, com as nossas falhas, reconhecendo que nós, de fato, falhamos. E que muitas das consequências, ou todas elas que estão sobre nós, dos nossos sofrimentos, nós merecemos, Deus, porque nós somos falhos. Por mais que nós não venhamos a fazer tudo o que nós imaginamos, muita coisa passa na nossa cabeça, Deus. E nós somos, de fato, pecadores, Pai. Mas porque nós reconhecemos quem nós somos, nós também reconhecemos em Ti a única esperança para a nossa vida e para a nossa história. A única esperança para as pessoas que nós amamos, a única esperança para essa humanidade, Deus, que tem por aí, que tem sofrido e tem morrido. Não porque foi algo planejado por Ti, mas por causa do próprio pecado, Deus. Que nós possamos entender quem nós somos, Deus. O quanto nós precisamos de fato de Ti. Que nós possamos reconhecer também como aquele criminoso que reconheceu não somente diante de Ti, Jesus, mas diante de todas aquelas pessoas, que nós possamos reconhecer também na frente das pessoas, para as pessoas que nós amamos, possamos reconhecer as nossas falhas, Deus. Que nós possamos ser humildes, Pai, em relação àquilo que nós fazemos, e reconhecer que nós erramos. E que a partir daí possamos reconhecer de fato quem o Senhor é e o que o Senhor representa de fato para nós, na nossa vida. O Senhor representa amor, o Senhor representa vida, o Senhor representa esperança para nós e através de nós, o Senhor representa para esse mundo aí, Deus. Que nós possamos entender o quanto nós precisamos de Ti, que nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos de Ti e que através desse entendimento nós possamos levar esperança às pessoas que também precisam, mas que nem sabem muitas vezes, Deus. Obrigado por cada um que assistiu essa transmissão nessa noite, Deus. Faça a Tua obra, continua fazendo a Tua obra em cada coração, em cada lar, em cada família, Deus. Faça a Tua vontade, porque ela é o melhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa noite.